Olá, queridos, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo. Hoje a gente vai meditar um pouquinho lá em Marcos 13, né? Marcos 13, a partir do 32, que vai falar da segunda vinda do Senhor Jesus, né? O título da minha Bíblia diz assim: O preparo para a sua segunda vinda. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. A gente sabe que quando Jesus ele falou isso para os seus discípulos, que a segunda vinda dele ninguém sabia, que somente o Pai. Mas agora a gente sabe que o Senhor já está lá, né? Que o nosso Senhor já está lá. Então, ele já sabe, agora ele já sabe com certeza quando que vai se dar essa volta dele, né? E a gente sabe que o Senhor ele está verdadeiramente às portas, porque a gente sabe que tudo aquilo que a Bíblia fala, está falando, tem se cumprido, né? E que o Senhor ele está às portas para vir buscar a sua igreja, amém? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo a todos, vigiai. Né? A gente sabe que, a gente não sabe que horas que o Senhor ele vai voltar. Desculpa, queridos. Mas a gente sabe que o Senhor ele está às portas, que a qualquer momento ele pode voltar. É por isso que ele fala aqui na palavra dele que a gente deve vigiar, né? Que a gente não deve ser como aquele servo imprudente que vive a vida de qualquer jeito, achando que o Senhor ele não vai voltar, que o Senhor tarda a vinda dele. Para que esse servo imprudente não venha, a vinda do Senhor não venha sobre ele com de repente, né? Que a gente vigie, que a gente precisa vigiar todos os momentos da nossa vida. Que a gente, queridos, a gente tá neste mundo, mas a gente não faz parte deste mundo, né? A gente vive neste mundo, mas a gente não é dele, né? A gente estamos aqui de passagem, né? A Bíblia, e mesmo que o Senhor ele não voltar, vir a buscar a sua igreja, com certeza, como eu já falei tantas vezes aqui nos meus vídeos anteriores, nós iremos até ele, né? Através da morte, e a gente não sabe quando que vai acontecer, né? A gente não sabe. E para isso a gente precisa andar em vigilância. Como andar em vigilância? Né? Infelizmente hoje em dia a gente tem visto a igreja ela vivendo de qualquer jeito, todo mundo é evangélico, virou status ser evangélico. Só que por quê? Porque todo mundo quer estar em evidência. Só que assim, queridos, a gente tem que entender que o evangélico é separado do mundo. Como a palavra diz, a gente é sal deste mundo. O sal para que serve? O sal ele dá sabor. O sal ele dá sede, que a gente possa dar, as outras pessoas elas possam olhar para nós e sentir sede da presença do Senhor. Será que a gente tem sido verdadeiramente sal dessa terra e luz deste mundo? Será que a gente não tem se contaminado com as coisas deste mundo? Infelizmente, muitos a gente vê por aí que muitos têm se contaminado com aquela frase nada a ver, que Jesus aceita tudo. Se Jesus ele aceitasse tudo, queridos, como a Bíblia fala em outro, se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que Deus ele não aceita tudo, né? Porque Deus ele pune. Não é porque Deus ele pune porque ele é um Deus de vingativo, não porque ele é um Deus de amor, porque ele não quer que a gente se perca, né? Ele não quer que a gente se perca. Né? Por isso que ele puxa as rédeas, como um bom pai, como um pai que você é, como mãe que você é. Você sabe que você tem que ter rédeas curtas com o filho, porque se a gente deixar as rédeas de qualquer jeito, eles vão fazer o que querem. E hoje, infelizmente, é o que tem acontecido hoje, muito disso. Os pais, eles deixaram a rédea solta e os filhos fazem o que quer. Hoje em dia, quem manda é os filhos, não é mais os pais. É uma triste realidade, mais triste. Os pais têm se esquecido que o filho não é nosso, é herança do Senhor. E um dia a gente vai dar conta dos nossos filhos diante de Deus. Porque é herança do Senhor, não é nossa. É um presente
por um breve curto de tempo, e num dia de acerto de conta, a gente vai dar conta de nós e de nossos filhos, e Deus vai perguntar pra gente, cadê a minha herança? O que é que você fez da minha herança? Ah, e vai responder o quê? Eu deixei minha herança ir pro inferno. Imagina, queridos, filho não é nosso, ele é um empréstimo do Senhor para nós, pra gente cuidar, tá? Então Deus, como ele é um Deus de amor, ele deixa, ele tem momentos nas nossas vidas que Deus, ele sonda e conhece os corações. A gente quer fazer o que quer, né? Ele vai dizer, então, tá bom, faça o que você quer. E Deus, ele vai protelando, protelando por esse grande amor que ele tem pelas nossas vidas, né? Ele vai deixando encher a taça, né? Vai se enchendo uma taça de ira. Por quê? Porque a gente só quer fazer o que quer, a gente não quer olhar para Deus, e ele vai deixando. Ele vai deixando, porque querendo ou não, ele quer que a gente se volte para trás e reconheça ele, que ele está no controle de todas as coisas, que ele não perdeu o controle, que a gente precisa dele. Então ele vai deixando para ver até onde a gente vai, se a gente vai olhar para trás e vai ver que ele está na direção das nossas vidas. Mas se a gente não quiser, né, a gente vai se perder. Vai ter um momento que ele vai puxar essa cordinha, né, vai começar a puxar essas cordinhas e as coisas vai ficar difícil para a gente olhar para o Senhor. E aí, por aí, a gente começa a ver o amor de Deus. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas é a gente que procura o sofrimento para nós e Deus permite, né? Porque nós temos a liberdade de escolha. Deus nos fez com essa liberdade de escolha. Você pode escolher o que você quiser, né? Mas a palavra diz, o Senhor diz para nós assim, me escolha. Por quê? Porque Deus é um Deus sadomasoquista? Lógico que não, gente. É um Deus de amor, porque Ele sabe que se a gente se voltar para Ele, Ele é tudo que a gente precisa. Mas se a gente esquecer de Deus, a gente vai se perder. E Deus não fez a gente para o inferno. Deus nos fez para estar perto dEle. Mas isso é uma escolha nossa. Isso é uma escolha nossa que Deus, ele não pode fazer por nós, né? Ele já fez, ele já deu seu filho, ele já deu Jesus Cristo naquela cruz, para que a gente tivesse livre acesso ao Pai. Porque lembra, Deus, ele criou um homem lá no Jardim do Éden, e todo dia o Senhor ia conversar com o homem, só que o homem escolheu pecar. E aí o homem se afastou de Deus, e por nesse se afastar, né, começou a sentir medo dele. E Deus, e a gente não tinha mais direito de estar perto da presença de Deus, porque Deus é santo, não habita com o pecado. Então a gente estava completamente cortado da presença de Deus. O que é que Deus fez? Enviou seu filho para que morresse naquela cruz. Um justo morrendo por um justo que era nós. Um justo morrendo num lugar, numa cruz que era nossa. E aquela cruz era nossa, não era do nosso Senhor, era nossa. E ele foi naquela cruz, morreu, passou por tudo aquilo para que a gente hoje tivesse livre acesso ao Pai. E hoje a gente tem livre acesso total ao Pai. O Pai nos ama, querido. Imagina, ele deu seu filho. Imagina que amor é esse. A gente é amado demais. Só que a gente tem que tomar consciência disso, se voltar verdadeiramente para o do Senhor. Porque na primeira vinda do Senhor, ele veio como um cordeiro. Ele veio para morrer, né? Ele veio, ele montou naquele jumentinho, como a palavra diz. Um rei no jumentinho significava que ele vinha em missão de paz. E o Senhor, na primeira vinda dele, foi isso. Ele veio em missão de paz só para morrer pelas nossas vidas. Mas agora, a segunda vinda do Senhor, ele vem como justo juiz. Tá? Ele vem como um juiz. Juiz para acerto de contas. Né? E aqui ele fala para a gente vigiar. A gente não viver a nossa vida de qualquer jeito. A gente não tem que viver a nossa vida de qualquer jeito, porque fulano vive a vida de qualquer jeito, problema dele. Mas a gente não tem que viver de qualquer jeito, porque a gente tem que reconhecer que é um Deus que habita em nós e a gente tem que honrar isso. Sabe? Deus, ele não habita no meio da sujeira. Quem habita no meio da sujeira é o diabo. Deus não habita no meio de sujeira. Ah, eu posso fazer o que quero. Não. Você é livre. Realmente você é livre para fazer o que você quiser. Só que você escolhe não fazer o que você quer. Você escolhe fazer o que Jesus quer. Porque você ama ele acima de tudo e de todos. Esse é o verdadeiro amor. A renúncia do eu por amor do nosso Senhor. Né? Então, assim, vigie. Porque o Senhor, ele pode voltar a qualquer momento. Ou você ou eu, a gente pode partir a qualquer momento para o nosso Deus. Né?
Então, assim, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento. Por isso que o Senhor fala, vigie. Vigie o tempo todo, né? Esteja atento. Porque o Senhor, Ele verdadeiramente está às portas, querido. E nunca se esqueça. Quando o Senhor fala assim, olha para mim, volta para mim, não é porque o Senhor, Ele é um Deus sadomasoquista, mas é porque Ele é um Deus que nos ama. E Ele sabe que se a gente se afastar dEle, a gente vai para o inferno. E o nosso habitat natural é o céu. A gente não foi criado para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e os demônios deles, não foi criado para nós. É uma escolha nossa querer ir para lá. Que isso não seja com você, que você não queira isso, que você queira ir para perto do Senhor, tá pertinho dele por toda a eternidade. Nunca se esqueça que a nossa vida ela não é aqui. A nossa vida ela começa de verdade quando a gente parte, quando esse corpo físico fica aqui. Então a nossa vida verdadeira ela começa na eternidade. Onde você quer estar na eternidade? Com o Senhor ou no inferno? A escolha é sua, né? Que você, quando Deus ele fala assim, me escolha, porque ele ama muita gente. Porque o nosso destino é o céu, nós fomos criados para o céu. É como um peixe que o habitat dele é a água. Se ele resolver ir para fora da água e para a terra, ele vai morrer em questão de minutos. Porque o habitat dele natural é a água, não é a terra, né? Não é fora da água. Então é a gente, assim é como nós, o nosso habitat natural não é aqui esse mundo, o nosso habitat natural não é o inferno. O nosso habitat natural é com o Senhor, né? Tá na presença dele. E Deus nos ama tanto que ele tá todo o tempo na Bíblia dele falando. Você volte para mim, me escolha. Se a gente olhar, eu não encontro isso na Bíblia, a gente começa a ler a Bíblia, orando e pedindo discernimento para o Senhor, que você vai começar a enxergar, Deus vai começar a te mostrar coisas ocultas que ele quer revelar para nós, mas a gente tem que aprender a ler a Bíblia com o autor realmente pertinho de nós. Às vezes a gente quer ler por ler para dizer que leu, sabe? Mas não, a gente tem que querer ler a Bíblia, porque a Bíblia é boca de Deus falando com as nossas vidas. O Senhor está falando conosco. Às vezes a gente que fica falando, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma palavra que alguém fale para mim. Mas a palavra, ela está conosco. É só você abrir que Deus ele vai falar com você, porque a Bíblia é boca de Deus falando com você. Ela precisa estar aberta e você meditando nela. Amém? Que você comece a ler a palavra, a jejuar no seu tempo, a orar. Busque ao Senhor verdadeiramente. Né? Que você não possa buscar o Senhor só nos dias de culto. Não, busca o Senhor todo dia. Todo dia procure ter um encontro com o Senhor. Através da palavra dele, através da oração, através do jejum. Tá, gente? O jejum faz do seu tempo como você aguenta fazer. Tem gente que toma medicação que não pode fazer muito tempo, faz meio período, renuncia só uma refeição. Mas quem toma remédio, eu não recomendo. Não recomendo, tá, gente? Para quem toma remédio, é muito perigoso, né? Principalmente para quem tem diabetes, pressão alta e outras doenças aí é meio complicado. Então pede direção ao Espírito Santo que ele vai te dar, tá bom? Não faça jejum de qualquer jeito para vocês não se prejudicar. Vai pedindo direção ao Senhor que ele vai dando. Eu não posso falar por você, você que tem que saber o seu tempo. Mas o Senhor ele te direciona, tá bom? E assim, mais uma vez eu falo com vocês, fiquem com essa palavra, que Deus abençoe a vida de vocês grande e poderosamente e que vocês vigiem. Não viva a vida cristã de vocês de qualquer jeito. Não viva, né? Não viva a sua vida de qualquer jeito. Viva a sua vida pro Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Fique com essa palavra e até a próxima.